Estrutura, tá bem? Só aproveitar e dar um bom dia a todos. Espero que seja uma conversa bem produtiva para todo mundo. É um prazer estar aqui. Com certeza. Obrigada, Tiago. Obrigada a todos. Só mais um minutinho a gente já começa. Olá, bom dia. Então, acho que já vamos dar início aqui, né? Desculpa, pessoal, mais uma vez pelo pequeno atraso aí, a gente teve alguns probleminhas técnicos para iniciar, mas agora está tudo certo. Então, obrigada a todos aí pela presença em mais um Webinars da Pars. Esse mês a gente está focando nas práticas ESG, né? E aí como esses critérios vêm transformando a maneira de pensar e desenvolver os projetos dos diversos segmentos, né? Hoje o nosso foco é infraestrutura, mas a gente já levou esse tema aí para os projetos de mineração, para os projetos de saneamento e outros projetos de edificações aí com outros focos. E hoje a gente tem o prazer de receber o Tiago Dantas, gerente de produto da TPF Engenharia, e uma das empresas líderes do nosso país em desenvolvimento de projeto, em gerenciamento de projeto. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, Tiago, obrigada aí pelo apoio. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante. A gente tem focado geralmente, né, as conversas, quando a gente fala em ESG e critérios ESG, as pessoas levam mais para o viés da sustentabilidade, né? A gente não pode negar a importância e como é significativo, e a gente precisa falar desse pilar da sustentabilidade nos projetos. É um dos nossos focos aqui, obviamente a gente vai falar disso, mas a gente também traz um pouquinho aí de uma visão mais social, como que a gente consegue olhar para uma engenharia, acho que um pouco mais humanizada, né? A gente está levando para esse foco aí, a gente teve algumas conversas que eu acho que faz muito sentido a gente trazer alguns pontos voltado para esta visão. Né? E aí, só para dar uma pequena introdução, até antes de deixar você se apresentar e iniciar, eu queria só alinhar aí alguns conceitos, né? Falar um pouquinho sobre o conceito de uma maneira mais ampla, né? O conceito ESG que vem se destacando, ganhando cada vez mais destaque nos diversos mercados, e aí também, obviamente, o nosso foco é o mercado da engenharia, arquitetura, engenharia e construção, mas ele vem tomando uma importância muito grande. E é necessário, né, a gente falar aí, uma sigla em inglês que significa aí a gente olhar para os aspectos ambientais, sociais e de governança dos negócios, né? Ele vem se ampliando devido à importância e eu acho que um dos primeiros pontos é a gente começar a dialogar e falar cada vez mais, entender como esses critérios podem ser otimizados e como a gente pode trazer esses critérios aí para o nosso dia a dia aí no mundo da engenharia e para o nosso dia a dia especificamente aí falando de TPF, falando do trabalho que vocês têm desenvolvido para o segmento dos projetos de infraestrutura aí nas diversas áreas nas quais vocês atuam, né? Então, mais uma vez, obrigada, Tiago, pela participação, seja bem-vindo. Se você puder falar um pouquinho para a gente, como que esses critérios e como a TPF tem olhado para esses critérios, aí um pouquinho mais na prática, né, no desenvolvimento dos projetos e nos ramos de atuação de vocês, eu agradeço. Obrigado, Guga. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos.
realmente a questão do ISG ou ESG é uma questão fundamental. A gente vê assim que é um debate global e tem uma permeabilidade extraordinária, quer dizer, vai desde o mercado financeiro ao mercado de infraestrutura. E assim, talvez eu comece falando o seguinte: para mim, o mais importante e o que eu vejo na TPF é que assim, toda a prática ela tem que ser fundamentada numa teoria. Então, assim, a partir de tudo, talvez seja uma tomada de consciência do porquê que isso é importante. Uhum. Então, na TPF nós temos um comitê ISG aqui, e eu acho que Legal. esse foi o ponto de partida, né? Debater os critérios, como torná-los, esses critérios em ações reais e concretas, como que a gente pode gerar consciência para todos os colaboradores da empresa, e não só isso, a gente vai falar um pouco mais na frente, que é não só você ter a consciência de que isso é uma coisa importante, mas utilizá-lo nas soluções de engenharia. Porque as soluções de engenharia, ela tem uma coisa muito interessante, que é o seu aspecto de perenidade. Quando você faz uma obra, constrói uma ferrovia, projeta alguma coisa, você tem que ter consciência que aquilo dura por muito tempo, algumas décadas. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo, e assim, bastante icônico, que é, nós temos uma ferrovia aqui no Paraná que cruza a Serra do Mar. A ferrovia é operada pela Rumo é uma ferrovia centenária. Ela foi feita por Dom Pedro II. Eu não sei se Dom Pedro II ele tinha uma ideia assim, quais são os efeitos dessa ferrovia ao longo do tempo. Você pode ter a certeza que o que ela gerou o que ela evitou de transporte rodoviário foi uma coisa extraordinária. Então, as coisas da infraestrutura têm um pouco isso, sabe? Elas duram por bastante tempo e quando a gente pensa uma solução voltada às pessoas, ao meio ambiente, à sustentabilidade, é meio que sim, estamos fazendo uma infraestrutura voltada para os nossos filhos, né, etc, etc. Mas antes de entrar nos projetos em si e falar um pouco das iniciativas da TPF, antes dessa conversa, eu estava pensando assim, sabe, como é que eu poderia assim definir o ESG pessoalmente falando? O que é que assim, existem várias definições, origem do termo, que começa lá com uma provocação da ONU em 2004, uma certa tomada de consciência de, olha, como é que a gente pode fazer investimentos sustentáveis, com responsabilidade. Mas eu estava tentando aqui assim fazer uma análise mais profunda, entender de onde vem isso, o que é que está por trás. E eu cheguei mais ou menos em quatro eixos. Assim, um primeiro eixo é um eixo assim de escala, de escala. Eu acho assim que na história humana a gente nunca teve a oportunidade de debater temas a nível global. Era sempre local, né? Até pela dificuldade da tecnologia em si. Então, Uhum. eu acho que o primeiro ponto é esse, assim, o que está por trás dessa sigla, que é uma preocupação com o meio ambiente em escala global, Uhum. seja através de uma provocação da ONU, seja através de uma provocação de outros órgãos multilaterais, do próprio mercado financeiro. Então, eu acho que apareceu uma preocupação de, olha, a gente tem que criar um debate global aqui, porque isso é um tema que interfere a vida de todos, independente de nação, etc, né? Uhum. O segundo É, eixo, diga, desculpa te interromper, Tiago, mas é interessante assim, né? É uma conversa cada vez mais global, porque que bom que as tecnologias e hoje o mundo nos permite esse tipo de interação, mas no fim das contas é um só mundo, né? Todo mundo vive no mesmo mundo, então não hum, pode ser diferente essa discussão. E como você mencionou muito sabiamente, assim, a gente primeiro tem que discutir, entender, analisar todas as questões para conseguir planejar de uma maneira eficiente, né, para que as nossas próximas decisões e aí, discutir, conversar, falar, de nada tem valor se a gente não colocar em ação. Mas as perfeito. ações, se não pensadas, né, é Uhum. aquela coisa que às vezes Direcionando. é isso daí, perfeito. Desculpa, vai lá, eixo Não, 2. maravilha. Eixo 2, eu pensei em quatro eixos. O primeiro eixo é esse eixo de escala. O segundo eixo eu vou fazer até do ponto de vista de provocação, tá, Uda? Tá. Assim, existe um escritor francês chamado Bertrand de Juvenel, que escreveu um livro chamado O Poder, História Natural do Crescimento do Poder. E ele percebeu o seguinte, veja que coisa interessante, o poder, ao longo da história humana, sempre ficou mais poderoso. Quer dizer, o meio de exercitar o poder ao longo do tempo sempre foi maior, maior e maior. Se nós fôssemos lá da Baixa Idade Média,
1.300 por ali, e perguntar assim, olha, tem um grupo de pessoas, as pessoas mais poderosas do mundo, elas querem destruir o planeta Terra, vamos acabar com o Uhum. planeta. Certamente aparecia uma mão assim e falaria assim, é impossível. É impossível. Primeiro que a gente não conhece boa parte dele. Segundo que o meio de transporte e tal é sofrível. Como é que a gente vai destruir uma coisa desse tamanho? Se eu te fizesse essa pergunta hoje, se as pessoas mais poderosas do mundo decidissem, é possível? Então, assim, eu acho que também o que está por trás do ESG é uma preocupação com o seguinte, olha, a tecnologia é uma coisa extraordinária, mas ofereceu para o ser humano um poder muito grande. Então, a Uhum. gente precisa se preocupar com, assim, sabe, a preocupação deixou de ser local e passou a ser global. Uhum. E eu acho Uhum. que um dos fatores disso é exatamente isso, sabe? O meio de exercitar o poder cresceu muito. Então, a nossa preocupação também cresce um pouco, porque Uhum. você ganha uma força muito grande para conseguir preservar, você consegue fazer preservações em escala maior, mas também destruir em escala maior, O contrário certo? também é verdadeiro, né? Então, eu acho que esse é um elemento que também está por trás do debate sobre ESG. Uhum. Um terceiro eixo, assim, que eu acho que existe é isso, assim, que isso surge mais ou menos dentro do capitalismo contemporâneo. Sim. Eu não estou dizendo que isso é só promovido por capitalistas, mas eu estou querendo dizer que é uma preocupação interna. Assim, você Uhum. veja mercado financeiro, pessoas aí, grupos internacionais que têm alguns trilhões na conta, se preocupando com o seguinte, olha, eu preciso investir com propósito. Esse dinheiro, Uhum. qual é que é o desdobramento disso? Como é que a Uhum. gente não só investe, mas produz de uma maneira responsável. Então, acho que tem esse terceiro fator, que é, vamos chamar assim, talvez seja uma tomada de consciência do capitalismo, não sei, Uhum. né? E um quarto, eu Mas a acho que, gente até, desculpa, mas antes de você ir para o fica à quarto, mas vontade. eu acho que para a gente pensar dessa maneira, né, que é um modo de pensar, um modo, o capitalismo aí com um modo de pensar responsável, eu acho que traz até uma certo otimismo para a gente, né? Porque a gente tem uma visão e até então, né, o capitalismo é aquela coisa feroz e assim você não mede esforços para você conquistar o poder que você quer e aquela coisa e tal, né? E eu acho até que pelos outros eixos que você mencionou e a escala global e como isso está se tornando cada vez mais importante no sentido assim como a gente pode preservar, a gente pode destruir tudo. Eu acho que faz parte não teve outra maneira das empresas começarem a olhar para esses critérios a não ser dessa forma, né? E como que eu consigo e como é bom assim a gente começar a ver que as empresas começam a pensar nesse sentido. Eu preciso investir com propósito. Eu preciso pensar no dia de amanhã e como os recursos, como eu vou conseguir ter recursos amanhã para trabalhar porque é Isso aí. inevitável para mim, né, minha fonte de desenvolvimento aqui, então eu preciso olhar para isso de uma maneira mais sustentável, com mais propósito. E aí a gente começa a olhar nesse mercado de capitais e o mercado, de negócios mesmo, como eles têm tomado ações, voltadas para o negócio olhando para a sustentabilidade, né. Então, assim, por exemplo, grandes CEOs de grandes empresas hoje tem o seu bônus, digamos assim, atrelado a É isso aí. índices e métricas de ESG, né. Então, assim, se a Uhum. empresa não começar a ter resultados positivos nesse sentido de sustentabilidade, governança, você vai ser diretamente penalizado. Então é aquela coisa, você olha, é bom a gente imaginar que todo mundo olha com esse propósito maior, né, de entregar valor e de preservar, mas se você não olhar por esse, então olha pelo seu bolso, porque isso vai ser diretamente impactado aí, você vai ser diretamente impactado, né. É isso aí. Isso aí vai exatamente de contra esse meu quarto ponto para tentar assim, explicar o conceito que é a sinergia entre essas siglas. Porque, de alguma maneira, governança corporativa sempre teve. Só que agora a novidade é a governança corporativa voltada ou com uma lente em aspectos de sustentabilidade. É nós pensarmos no meio ambiente voltado para as pessoas. Né? Porque assim, a gente pode, veja que coisa engraçada, a gente pode destruir o meio ambiente de maneira total, Uhum. mas ele sempre vai estar Irreversível, né. aí, irreversível, mas de alguma maneira ele sempre vai estar aí, mas ele sempre vai estar aí para quem?
Então, o S aparece como um elemento fundamental. Queremos preservar Uhum, o meio ambiente para as pessoas, para a geração futura, uhum. né? Então, eu acho que a grande sacada de entender esse ESG é pensar nessas siglas de maneira sinérgica, não pensar de maneira isolada, sabe? Você falou da coisa corporativa, da governança corporativa. Eu tenho visto assim, bastante debate sobre o seguinte: você veja assim, em que ponto nós estamos, que é, eu acho que nós já saímos até de um ponto de inflexão, que é uma tomada de consciência corporativa, para um segundo ponto, que é o seguinte: pessoas já falam que a resiliência de uma empresa, a longevidade de uma empresa depende se ela é sustentável ou não. Quer dizer, há Perfeito. um tempo atrás, o debate era, olha, isso aqui é um custo, né? Poxa, Uhum, isso é uma externalidade para mim, mas como eu sou uma pessoa, sei lá, diplomata, vamos chamar assim, eu vou fazer. Hoje em dia uhum, já é um pouquinho diferente, já é assim, olha, uhum. você só vai ter acesso a investimento, você só vai ter branding e uma série de coisas se você tiver alguma coisa a ver com isso aqui. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto de inflexão que nós estamos hoje, sabe? É É. uma coisa assim inacreditável. E é curioso porque quando você fala em sinergia dessas siglas, a gente começa a ver a sinergia entre tantas coisas que você vai ver uma coisa depende da outra e até nós aqui que trabalhamos diretamente com distribuição de tecnologia, né? Até pouco tempo atrás a questão da tecnologia era esse debate, né? E a inovação, como assim, se a empresa não decidir estrategicamente em inovar, ela vai ficar para trás, né? E agora a gente tem que pensar em como inovar de maneira sustentável, né? Então as coisas elas vão se unindo e a nossa conversa aqui também leva nesse ponto, como que a gente consegue utilizar a tecnologia para desenvolver cada vez melhores projetos e produtos de uma maneira sustentável. A sustentabilidade está total inserida nisso e pensando nas pessoas que vão se apropriar desses projetos, né? E aí quando a gente fala em infraestrutura, obras tão complexas, tão robustas, eh, o tamanho do impacto disso na vida das pessoas, né? A gente não tem, claro, a gente planeja e a gente pensa nisso, por exemplo, Dom Pedro não pensou, talvez não tenha pensado, né? A gente É. imagina assim, Sim, sim, sim. aqui em Curitiba não tem a Rua dos Engenheiros Rebouças, né? E foram Sim. os engenheiros que ajudaram a desenvolver esse projeto, e eu Um sempre grande penso, marco. não é? E eu sempre penso assim, aquela coisa, né? Como que era o dia a dia deles, né? E como, gente, eu não, eu imagino que eles jamais imaginariam que a gente fosse estar, né? Em alguns anos como a gente está hoje. Também não sei como que era, né? Aquela assim, eu imagino, não sei, mas vai que eles eram extremamente, eles deviam ser muito visionários, né? Levando em consideração o Sem que dúvida. construíram, né? Uhum. Eh, mas como a evolução, gente, perdi até meu rumo da prosa aqui, mas Fica tranquila, fica tranquila. Deixa eu aproveitar e lhe falar o seguinte, Uhum, assim, eu estava pensando assim, sabe, como é que a gente olha para essa sigla voltada para engenharia, assim? E eu percebi o seguinte, a arquitetura, você veja que coisa muito interessante, a arquitetura dentro da história, ela sempre foi pensada para as pessoas, de alguma maneira. Se você vai hoje para vários países e um dos, assim, dos lugares comuns de turismo é você visitar a infraestrutura ao uhum, redor. uhum, E toda ela tem a ver, de alguma maneira, uma boa parte dela, com uhum, arquitetura. Eu estava me perguntando assim, poxa, a arquitetura, ela teve algum componente, assim, vamos chamar assim, social, por muito tempo. Mas engenharia, estrada, esse tipo de coisa. Eu sempre percebi que esse lado da engenharia era sempre a coisa mais funcional. uhum, Não, uhum, como assim, vamos pensar na engenharia como uma função, entende? Como uma função. uhum, Fazer a coisa mais barata possível para durar o máximo possível. E simples assim. Não importa se uhum, é bonito, se é feio, se é uhum, sustentável, se teve emprego de bons materiais ou não, uhum, se é uma coisa voltada para o ser humano mesmo ou não, percebe? A uhum, arquitetura já foi um pouquinho diferente. Então, eu acho, gente, na engenharia, que poderíamos pensar assim, é, esse mercado todo teve que nós temos de softwares, de programação, desenvolvimento, inovação. Eu acho que permitiu com que na engenharia tivéssemos mais tempo para pensar. Infelizmente, eu sei que isso não é verdade, porque encolhemos o tempo de fazer projeto, o tempo de obra, uhum, né? Mas eu acho que é uma boa maneira de pensar, sabe? Como é que a gente pensa de maneira prática, ESG, para projetos, para infraestrutura, etc., seria isso.
como reduzimos o tempo de produzir as coisas por Uhum. conta da tecnologia, vamos gastar mais tempo pensando nas soluções inteligentes. Eu acho que se a gente começasse por aí, seria um caminho. Perfeito, perfeito. E é muito do que a gente fala quando a gente tenta mostrar o valor da tecnologia ou de implantar uma nova tecnologia, porque as pessoas geralmente têm receio, né? Aquela coisa, poxa, mas essa tecnologia ou essa máquina vem roubar o meu espaço, e ai, como é que vai ficar o meu trabalho, né? A gente entende esse receio, mas é muito olhar para o que você está falando. A gente precisa ter tempo de pensar as soluções. A gente não precisa maçantes e que facilmente o computador consegue fazer uma coisa muito mais garantida, digamos, né? Automaticamente ele consegue revisar vários itens, alterar lá, replicar alguma alteração, né? Eu não preciso manualmente ficar gastando meu tempo nessas ações repetitivas, maçantes. Eu preciso ter tempo para pensar nas soluções, o que que vai trazer mais benefício, quais são as minhas soluções possíveis e prós e contras de cada uma, e aí chegar na melhor solução, pensando no tempo de ter projetos melhores pensados e planejados. Pois é. Assim, uma coisa que eu penso bastante, de maneira bem prática, é assim, qual é que é o maior contratante? Qual é que é o maior contratante? Quem é aquele que define o tempo, define o Uhum, rumo? É o Estado. É o Estado. Eu acho que tudo uhum, começa por aí, entende? É, nós temos percebido que esse é um movimento que surge ali, através da ONU, através vamos dizer assim, dos capitalistas e tal, mas a gente tem uma permeabilidade muito grande dentro dos órgãos do serviço público. uhum, Serviço público. Eu acho que a gente ainda não passou, espero que passe um dia, por essa inflexão do ponto de vista mais público, sabe? Que é assim, uhum, olha, vamos dar prazos maiores, vamos ter assim, um gerenciamento de programa melhor. uhum, Eu vou lhe dar aqui um pequeno exemplo. Eu não sei se já é hora de falar sobre um case aqui da empresa, acho que se uhum, importa de falar desse case, mas antes eu falar só uma curiosidade. Eu estava dando uma pesquisada em como é que as pessoas veem essa questão do ESG. E uhum, foi feita uma pesquisa e mostrou o seguinte: se reuniu 35 milhões de postagens nas redes sociais entre 2019 e 2020. Se percebeu que em um ano nossa, a procura aumentou 6 vezes. 6 vezes. Coisa incrível, assim, a procura uhum, sobre tudo relacionado a essa sigla, né? uhum, Então, é um debate presente. É um debate uhum, presente em todo lugar. E eu acho que vamos falar um pouquinho de um case assim para a gente na TPF, muito importante, que é o estudo de viabilidade técnica, econômica, operacional, ambiental e jurídica da nova Ferroeste. O que é a Ferroeste? Né? Em primeiro lugar, isso é algo, veja, que surge dentro do governo do Paraná. Né? uhum, Através de um decreto do governador, ele conseguiu unir a palavra infraestrutura com sustentabilidade. Assim, como que a gente pode oferecer uma cadeia logística, uma infraestrutura em um aspecto mais sustentável? E a resposta para isso foi esse projeto. A Ferroeste é uma ferrovia de 1.500 quilômetros que começa lá em Maracaju, no Mato Grosso do Sul, e vai até o porto de Paranaguá, com dois ramais. Um ramal que vai de Cascavel, aqui no Paraná, para Foz, e um outro de uhum, Cascavel para Chapecó. Assim, qual é que é o contexto dela? Você sabe que o Brasil, ele é o campeão de exportação de soja no mundo. Não só de soja, mas o principal produto exportado é soja. E o principal produto, vamos chamar assim, tanto exportado, mas como tanto exportado, mas também de abastecimento interno, é o milho. Então, uhum, isso é que de algum modo deixa o Brasil de pé no mundo. É o plantio, a produção e a exportação de commodities, né? Essa commodity ela vai ter que ser exportada de alguma maneira. Assim, mas qual é a geografia do Brasil? Eu acho que é aí que está a chave de tudo. A geografia do Brasil, sobretudo de grãos, é mais ou menos assim. O centro de gravidade de carga é o centro-oeste. uhum, E essa carga tem que sair do centro-oeste para os portos do Brasil. Como o Brasil é um país continental, estamos falando aqui de 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros, 800 quilômetros, 1.500 quilômetros. Como você pode pensar em infraestrutura sustentável? Se a gente for analisar hidrovia, rodovia, ferrovia, transporte aéreo, para transportar carga, só tem três jeitos.
Ou você vai de hidrovia, ou você vai de ferrovia, ou você vai de rodovia. Hidrovia tem a dificuldade que você precisa ter um grande curso d'água, né? E Uhum. não é tão fácil assim. Uhum. Rodovia sempre vai ter, porque você não consegue pegar da área plantada ali e transportar aquela carga por trem. Você tem que, em primeiro lugar, levar aquela carga para um terminal ferroviário, para Uhum. um porto, etc. Uhum. Então, só surge uma opção, que é o transporte ferroviário. Ele, do ponto de vista de sustentabilidade, não tem comparação possível. Eu vou dar aqui um Uhum. pequeno exemplo para ti, um número, né? Qual é o principal número, o principal parâmetro que a gente avalia se uma infraestrutura é sustentável ou não? Por exemplo, quanto ela emite de CO2 por tonelada quilômetro. Quer dizer, para eu levar uma tonelada de Tá. soja durante 1 quilômetro, o que é que eu emito de CO2? Uhum. Se você for através de uma da rodoviária, você emite, em média, isso é um dado que vem da Confederação Nacional dos Transportes, seja na Tá. produção do diesel, seja na própria queima, 101 gramas de CO2 por kcal. 101 gramas. Se for através de ferrovia, são 23 gramas. Quer dizer, quatro Nossa. vezes menos. Só que aí, para todo mundo que está aqui vendo essa apresentação entender a escala disso, eu vou dar aqui um pequeno exemplo, né? Um vagão para transportar grão leva em média 100 toneladas de grão, né? Isso equivale a uns 3,5 caminhões. 3,5 caminhões. Na Ferroeste, a gente dimensionou um trem tipo para 120 vagões, 120. Então, a gente percebe a diferença. A gente, em um trem com 120 vagões, um trem equivale a 400 400 caminhões, caminhões. mais ou menos. Só que é tanta carga que há no Mato Grosso do Sul e no Paraná que não é esse o número, é um número maior. Mas apenas para facilitar a conta, vamos Uhum. pensar assim: Uhum. se passar 10 trens por dia, apenas 10, em vez de passar 10 trens por dia, você imagina que vai passar 4.000 caminhões por dia. Uhum. É disso que estamos falando. Então, quando a gente olha tanto para o aspecto de meio ambiente quanto para o aspecto social, a gente vê a seguinte coisa: você vai ter uma frustração de CO2 extraordinária. Você vai ter, que é uma coisa importante também, isso tudo atrelado a uma redução do custo logístico, porque, é claro, para a infraestrutura ficar de pé, a gente tem que pensar também que ela tem que ser viável economicamente. E a beleza da engenharia é isso: você pode tornar Uhum. uma coisa viável economicamente e ambientalmente, não são coisas excludentes, né? Agora, Uhum. precisa ter aquele input primeiro, que é o gestor público, o contratante, pensar nisso. Quer dizer, eu Uhum. quero algo sustentável e quero que a engenharia me dê uma solução que Uhum. não seja tão cara assim, ou que pelo Uhum. menos. Então, veja, a gente vai ter muito menos. Existe uma quantidade muito grande de caminhões que são retirados das rodovias, então gera uma qualidade de vida para o caminhoneiro, sim. Não é que ele vai perder o emprego, é que, assim, em vez de ele sair do Mato Grosso e chegar no Porto de Paranaguá em 3 dias, 4 dias, vai em trem, sair do Mato Grosso e chegar no Porto de Paranaguá em um dia. E o caminhoneiro, ele vai fazer um percurso menor, então, ele vai ter uma qualidade de vida maior. Ele não vai andar 3 dias seguidos, ele vai andar 3 horas, 4 horas, porque ele vai numa área produtiva, pega essa carga e coloca essa carga dentro do terminal ferroviário, e são espalhados ao longo da Ferroeste vários. Uhum. Então, você Uhum. tem uma qualidade de vida do caminhoneiro, você tem uma redução do número de acidentes, você tem uma quantidade muito grande, uma redução muito grande de emissões. Você resolve alguns problemas de ordem de cidade. Então, Uhum. em Paranaguá, uma cidade muito boa, mas como ela tem um porto importante, ela é dominada por caminhões. Caminhões. Eu já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes e é muito caminhão. É muito caminhão. Então você pensa assim: poxa, como é que eu ofereço uma qualidade de vida melhor para os habitantes daquela cidade? Uhum. Incrivelmente passa por isso. Quer dizer, a soja que vem do Mato Grosso do Sul tem um impacto lá. Uhum. Quando você E um pensa isso impacto numa muito cadeia, grande, né? muito grande. Então, quando você pensa assim numa cadeia de modo geral, pensando de maneira holística, você percebe que quando você pensa em infraestrutura voltada sobre além do ESG, você consegue mudar a vida de bastante pessoas. E mais do que isso, aí você veja o efeito em cadeia. Quando você cria uma linha-tronco dessa envergadura, você permite, através do novo marco ferroviário, que permite com que um ente que não seja apenas
que não concedamos uma infraestrutura ferroviária através de um contrato de concessão pura, mas através de um contrato de autorização que é bem mais simples. Hum. Você, através dessa linha, você estimula a construção de ramais menores, de short lines, ao longo de todo o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Entende? Então, Para você... chegar a esse tronco principal. Isso. Então, não é Uhum, só ele que é benéfico. Ele uhum, permite que, no futuro, outros ramais se conectem com ele, porque hoje em dia uma pessoa que tem uma planta industrial, que tem uma área produtiva, não pode, através de modal ferroviário, chegar no porto. Por quê? Porque não tem uma linha-tronco que ele faça uma conexão. Então, a hum, Ferroeste resolve o problema, mas ela aponta para a solução de vários outros problemas. Quer dizer, é você hum, tornar a sua matriz de transporte mais limpa, com mais uhum, qualidade. Então, tem uhum. todos esses efeitos. A gente fica bastante feliz em trabalhar num projeto desse, sabe? Porque vemos que é um projeto totalmente aderente ao que a gente imagina fazer aqui na TPF do ponto de vista de operação, é trabalhar em contratos que nos encham de orgulho e aponte para essa lei do ESG, Uhum, sabe? uhum. Então, isso para a gente é um contrato assim, realmente emblemático, assim, emblemático. Eu acho que vai ser muito importante para o Paraná e para o Brasil, tá? O Brasil, a gente espera muito assim que existe uma retomada do modal ferroviário como uma resposta prática, concreta a essa demanda do ESG. Perfeito. E eu acredito que esse projeto, ele tem a possibilidade de ser um impulsionador de outros projetos, olhando para esse ramal, para esse modal mais sustentável, né? Até esses dias eu estava lendo sobre a aprovação do trem intercidades, né, de São Paulo, e se falava justamente isso, na retomada deste modal, e como um grande projeto pode impactar outros, e você está nos dando exemplos diretos aí, né, de como este grande tronco depois vai ter as suas consequências tão benéficas, continuando trazendo melhoria aí, e a gente tem visto, e é como a gente mencionou, isso parte de uma vontade política, e a gente entende como isso é importante e movimenta todo o ecossistema, né? E esses tempos eu tive a oportunidade de estar num evento, e é algo que a gente fala, né? Mas um evento importante falando de infraestrutura, e onde disse que a infraestrutura é uma questão de Estado, não é uma questão de governo, né? E porque a gente entende a complexidade, o tamanho dessas obras, elas não vão acontecer em 5, 10 anos, né? Elas precisam de tempo de planejamento, de estudo, de aprovação, de execução e todo o ciclo de vida do projeto, que não condiz com um projeto de governo. A gente precisa olhar de uma maneira mais ampla, planejar e que as coisas continuem, né? Infelizmente no Brasil a gente tem muitos casos, né, de coisas que acontecem e são obras que acontecem no governo, são paralisadas e depois muda e depois volta, né? Então, se a gente começar a olhar e trazer essa importância do ESG, essa importância da sustentabilidade, de pensar no projeto, no benefício fim para as pessoas, a gente começa a olhar com outros olhos para esse projeto de engenharia. E é aí que a gente fala, né? Como a gente consegue pensar nisso a longo prazo, de maneira planejada, e que a gente consiga obter os benefícios aos quais eles foram inicialmente pensados, né? Então, eu acho que está tudo, como a gente falou, está tudo conectado, é uma sinergia muito grande, e eu vejo muito aí a sinergia e a vontade pública e privada, e todo mundo olhando para um mesmo objetivo fim, e quando a gente coloca esses critérios aí, faz tudo ser mais significativo, e aquela coisa faz tanto sentido, né? As coisas serem pensadas dessa maneira, e como a gente consegue trazer esse tipo de otimização, e pensando no nosso país com essas dimensões continentais que ele tem, não tem outro modal, como você bem falou, é um modal mais sustentável. A gente tem que olhar para essas soluções, e obviamente aí para cada solução de infraestrutura vai ter o seu melhor
projeto, levando-se em consideração o contexto e tudo, mas é muito, muito bacana esse exemplo de vocês, esse trabalho de vocês, e é muito legal ver essa tua vontade, esse teu desejo pessoal, né, de motivação pessoal e como isso faz diferença. A gente como cidadão, né, a gente se vê em situações assim tão complicadas, olhando para a infraestrutura mesmo, né? Como você falou, 4.000 caminhões que um trem vai reduzir. Todo mundo é impactado pela quantidade de caminhões que tem hoje, né? E seja no dia a dia, seja num feriado que a gente quer ir para a praia e que a gente, né, que a gente vê e fala assim, uma viagem que deveria demorar 3 horas, demora um dia, 12, 14 horas aí, então todo mundo é impactado. Então, claro que tem a questão dos caminhoneiros, mas como você bem mencionou, é algo que também é visto no social aí, a gente pensa também nisso e pensa em como resolver ou não tirar o trabalho, ou como dar melhores condições de trabalho também para essas pessoas, né? Então, é, Com certeza, com certeza. é, Eu acho assim, sabe, que essa sigla tem tornado assim, uma vida de projeto, assim, você fazer as perguntas certas, sabe? E uma delas, assim, toda vez que eu penso em infraestrutura, eu sempre penso assim, depois de estudar um pouco sobre o tema, né? Assim, você queima 1 litro de diesel para quê? Pra quê? Qual é a finalidade disso daí? Você queima esse diesel da melhor forma possível? Você está levando o quê com isso daí? Percebe? É sempre isso. No fundo, é uma reflexão sobre o é um misto de propósito com solução de engenharia. Então, assim, uhum, como é que eu faço infraestrutura limpa? Ao mesmo tempo que, por exemplo, um outro contrato tecnológico muito importante, que é o contrato do IPUC, né? Que é a requalificação de 22 quilômetros de rua em Curitiba. Mas, assim, uhum, um dos impactos que eu pessoalmente tive, eu sou uma pessoa do Recife, né? Eu vim para o Paraná há um tempo uhum, atrás, há 2 anos e meio atrás. uhum. E um impacto muito grande que eu tive aqui no Paraná foi o seguinte: eu acho que eles pensaram, por exemplo, as calçadas para os seres humanos. Eu acho, sinceramente. Porque eu me sinto bem em andar aqui. Por exemplo, você E tem isso uma é muito largura bom, legal. né? Se a gente for Não, pensar. muito bom. Mas assim, você vai para boa parte do Brasil, você não vê isso daí. Você não vê que a calçada pode ser entendido como uma via. É entendido como, olha, é Uhum, o que dá para fazer. Eu coloco a uhum. minha casa o máximo possível para o meio-fio, o cara da estrada coloca a estrada o máximo possível para minha casa e a briga é essa daí. E a calçada é o que sobra, né? É o A que calçada é o que sobra. sobra. Uhum, Então, aí eu acho que cada projeto, por mais, vamos dizer assim, não sustentável que ele pareça, se você fizer as perguntas certas, eu acho que você pode encontrar ali alguma forma de ele ser melhor ambientalmente ou socialmente. Eu acho que uhum, todo ele. uhum, uhum, Por mais que ele tenha sido desenhado no seu escopo de uma maneira não tão boa assim, mas talvez a sua solução de engenharia pode ser boa, percebe? Talvez uhum, você faça aquisição de materiais mais limpos, por uhum, exemplo, uhum. e etc. Ou no fundo, ou no limite, se for tudo muito ruim, pelo menos você usa aquilo como um exemplo ruim e faz daqui uma coisa boa. Entende o que eu estou dizendo? Assim, O exemplo a não seguir, né? assim para não seguir. Exatamente, exatamente. Eu acho que o caminho é um pouco esse, tá? Aqui na TPF nós temos, assim, um comitê, mas temos diversas iniciativas acerca do ESG. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Nós Uhum. temos aqui a ISO 14001, nós temos coleta seletiva, o selo Ecovadis, nós temos a adesão ao Programa Brasileiro GHG Protocolo, que faz um inventário das emissões de Olha que CO2 legal. dentro. Pois é, pois é. E você sabe que esse inventário foi feito com o contrato da Ferroeste também. E, Ah, sim, a frustração que se tem nesse auto foi uma coisa extraordinária, o suficiente para que essa infraestrutura fosse elegível para a emissão de títulos verdes. Inclusive, olha, também foi uma infraestrutura premiada pela coroa britânica de projetos sustentáveis ao redor do mundo. Então, assim, como você que acabou de incrível. dizer, está tudo mais ou menos conectado, Uhum, percebe? uhum, Então, aqui internamente, nas nossas operações, tem bastante valor aqueles projetos que têm essa pegada sustentável e aqueles que parecem não ter, a gente busca da maneira mais intensa torná-lo, ou fazer alguma coisa ali que sobre essa lente tenha algum sentido. Porque, no uhum, fundo, isso é importante para as pessoas. Tudo que você faz é para um outro, não é? uhum, Tudo que você faz é para o uhum, outro. E quando você pensa assim, poxa, mas não é o meu outro imediato, é o meu outro que está a vir a ser, é o meu neto, é o meu uhum, bisneto, uhum, aí você tem mais importância ainda, né? Naquilo que você uhum. faz.
Eu acho Uhum. que a gente é privilegiado em trabalhar na área de infra. Quando você fala assim, infraestrutura é uma questão de Estado. No fundo, você está falando o seguinte, infraestrutura é uma questão de legado. Não é mais ou menos isso? Quer dizer, ela vai ficar aí. Total, Se você fizer total. de uma maneira ruim, equivocada, ela vai ficar aí. Ela vai dar o seu testemunho de ruindade ao longo de décadas e décadas e décadas, entende? Uhum. Então, é um privilégio trabalhar nessa área e é um privilégio saber que se a gente fizer uma coisa boa, independente da opinião alheia, ela vai ter o seu reflexo positivo ao longo de muito tempo. Você veja, quando se debate cidades inteligentes, voltadas para as pessoas, imagina a relação direta que se tem uma cidade bem planejada para o nível de estresse das pessoas. Uhum. É Uhum. uma relação direta, não é? Você tem um Total. tráfego muito grande, não tem calçada, não consegue andar, tá tudo muito ruim, é muito assim, então o estresse é muito grande. Eu acho que a pegada é essa, sabe? E toda vez que se faz um curso, é uma coisa muito interessante, tá? Todo o projeto de infra, ele tem por trás, assim, um estudo de viabilidade que é feito. Uhum. E eu acho, bom, eu vou falar uma coisa que parece meio apocalíptica, né? Não sei, mas toda a viabilidade ela é feita num aspecto mais ou menos econômico, certo? Mais ou menos econômico. Sim, Se a coisa economicamente geralmente for sim. viável, aí tem ali um inventário ambiental, tal. Só que muita coisa é tratada como externalidades. Externalidades já parece uma coisa que não é tão importante assim, não é? Esse Uhum. nome não é externalidade. Sim, são coisas importantes, mas não. E no Eu acho que a segundo gente tem plano, né? segundo plano, né? Uhum. Eu acho que a gente ainda vai passar por uma certa inflexão, onde essa parte econômica vai perder um certo valor e vai se olhar a coisa a mais longo prazo, assim. Coisas Uhum. que aquela infraestrutura vai ter feito e que você nem Uhum. sabe. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Você sabe a Torre Eiffel, né? Que Uhum. foi construída. Uhum. Aquilo ali, quando foi construída, era viável? Eu fico tentando pensar assim, se fizesse uma conta de viabilidade econômica e tal, será viável? O que aquilo trouxe de renda para a França? Uhum. É uma coisa absurdamente Aham. extraordinária. Aham. É isso assim que se pensa, que eu acho que deveria se pensar um pouco. A coisa a longo prazo, a coisa para as Aham. pessoas, o aspecto social daquilo ali, entende? Não Aham. uma coisa assim para 10 anos, para 5 anos, para 20 É, anos. e curioso, né? Assim como algo que uma infraestrutura não bem feita vai ter a sua perenidade, vai continuar ruim daqui a 10, vai continuar ruim daqui a 50, uma coisa boa também vai continuar boa daqui a 50, né? Então você vai continuar colhendo os benefícios dessa, dessa estrutura, dessa infraestrutura, enfim. E olha, Tiago, a gente poderia continuar horas conversando como a gente já conversou outras vezes e a gente poderia. Esquentou agora, né? Não é? É, agora que vai, né? Mas a gente está chegando ao fim. Aqui eu não sei, não me aparece nenhuma mensagem aqui de dúvidas, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda dá para perguntar. Mas eu queria agradecer imensamente. É um privilégio poder conversar com você, com vocês aí da TPF, ver o trabalho que vocês têm desenvolvido e entender a fundo e entender cada vez mais que não é que é algo pensado, que é algo planejado e que vocês buscam trazer esses critérios que são tão valiosos para a gente, para o mundo, enfim, e a inovação é o DNA de vocês e a gente sempre se surpreende tão positivamente com o trabalho que vocês desenvolvem e com as pessoas que vocês são. Eu acho que isso é tão significativo, é muito gratificante para a gente saber que a gente tem parceiros que colocam as tecnologias aí na sua potencialidade, usam todo o potencial da ferramenta e de tudo que é possível para entregar mais, entregar um produto melhor, pensando na qualidade de vida das pessoas. É isso, né? Se a gente olhar esse fim e pensar nesses benefícios, tudo faz sentido, tudo vai ser melhor desenvolvido e é muito gratificante, viu, Tiago? Muitíssimo obrigada pela tua participação. Eu aprendi muito, sempre aprendo muito, sempre me encanto muito de escutar você falar, que é realmente motivador. É muito, muito, muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que participou. A gente está vindo aí com próximos webinars, próximas temáticas bem interessantes e continuem participando. E, Tiago, se quiser fazer seus comentários finais, fique à vontade.
Queria, em primeiro lugar, agradecer. Eu também aprendi bastante. Fico à sua disposição para uma próxima. Eu acho que esse tipo de conversa é ótimo. Eu adoro esse tipo de bate-papo, sabe? Não é? E tudo Eu começa acho com que... esse diálogo, né, Exato. Tiago? Eu acho que é extraordinário. A gente aqui da TPF também fica à disposição, fica bastante feliz em participar de diálogos como esse, com temática como essa daqui. Realmente, assim, eu agradeço também a TPF, tá? Porque, assim, eu estou há 13 anos aqui e estou sendo, vamos dizer assim, formado aqui. Que legal. Então, eu só tenho essa pegada, assim, porque eu tenho líderes que se importam com isso e aquele efeito em cadeia, quer dizer, a governança corporativa que está voltada a essa questão do ESG, dá o exemplo para a gente. E eu só sou meio que uma ponte. E eu sigo o fluxo aqui, percebe? Então, fico bastante feliz. E talvez a mensagem final que eu deixo é o seguinte: a gente não pode ficar abaixo das circunstâncias. Se as circunstâncias forem ruins, rapaz, o escopo aqui da minha infraestrutura não é tão bom assim, não foi pensado de uma maneira muito boa. Eu acho que nada é desculpa. Acho que a gente tem que fazer o nosso melhor e pensar na nossa escala local. O que que a gente pode fazer de melhor na nossa escala, na nossa escala. Se eu posso dar uma solução para um pavimento melhor, que seja. Agora, se eu posso opinar dentro de um programa de infraestrutura, muito bom. Mas eu só acho que essa questão de escala global, sabe, de problemas globais, não podem obscurecer ofuscar aquela escala menor. O simples fato de você fazer uma coleta de lixo adequada já é muito bom. E Uhum, que bom que você fica contente com isso, né? uhum. Eu E que acho que a você mensagem é essa. percebe isso e faz isso, sensacional, maravilhoso, inspirador, muito obrigada, obrigada TPF, e é bem isso, né, os líderes inspiram e a gente segue o caminho, e fico muito feliz, obrigada gente, obrigada a todos, um bom fim feriado a todos, Obrigado. bom Um bom feriado descanso, a todos. Obrigado, pessoal. obrigada, tchau, tchau, Tiago, Tchau, até, tchau. obrigada.